A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, irmãs, amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Uma vez mais aqui falando com vocês, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima. Quero aqui, meus irmãos e irmãs, agradecer por cada irmão, por cada irmã, por todos aqueles irmãos que têm nos apoiado em nome do Senhor Jesus. Até aqui, meu irmão, minha irmã, a mão de Deus tem nos sustentado. Como o próprio Senhor Jesus disse, maior é aquele que está conosco do que tudo aquilo que está nesse mundo para nós atingir. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que vivemos momento de desafios mundiais, meus irmãos. Momento de desafios mundiais, mas eu quero aqui dizer ao irmão, à irmã, a todos nós, que nós venhamos, irmãos, ter a humildade de sempre estar buscando, orando, pedindo o socorro, pedindo a misericórdia da parte do nosso Deus, o nosso Pai. Porque de nada adianta, meu irmão, minha irmã, o ser humano, ele colocar aí a sua expectativa no ser humano. O ser humano, meu irmão, minha irmã, ele vai perecer de um jeito ou do outro, irmãos. De um jeito e do outro. Agora, Deus não, irmãos. Deus, a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz que ele é de geração em geração. Quando eu digo, meus irmãos, no quesito do ser humano perecer, eu estou falando que o poder do ser humano, irmãos, ele é um poder limitado. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, Deus tem derrubado por terra muitas prepotências, irmãos. Deus tem derrubado, Deus está derrubando e Deus vai derrubar. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que ser sensível à voz de Deus. A palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Meu irmão, minha irmã, ninguém melhor que você, ninguém melhor que Deus, né? Ninguém melhor que nós, ninguém melhor que Deus para conhecer, irmãos, as nossas limitações e entender o quanto nós somos carentes da misericórdia das mãos do nosso Deus, o nosso Pai. Então, meu irmão, minha irmã, se alguém alguma coisa em cima dessa terra, é por conta da misericórdia sobre a vida dele, da misericórdia sobre a vida dela. Então, meus irmãos e irmãs, graças a Deus, até aqui Deus tem nos guardado, até aqui Deus tem nos livrado. Então, meus irmãos e irmãs, é lamentável, né, irmãos, como que o diabo tem trabalhado na atualidade, irmãos, né? Quando o ser humano, irmãos, ele está ali na pior, os irmãos podem ver que uma pessoa doente, ninguém persegue ele. Uma pessoa, irmãos, que está aí morando debaixo da ponte, ninguém persegue ele. Uma pessoa, irmãos, que não está nem aí para nada, meus irmãos, por quê? Porque, meus irmãos e irmãs, ele já né, ali uma pessoa que o inimigo conseguiu, né, o destruir. Então, meus irmãos e irmãs, por isso que nós temos, na atualidade que nós vivemos, nós temos que ser, irmãos, seletivo. Amém, irmãos? Não tem um dizer, irmãos, que a gente aprende com a vida. Pela infinita misericórdia de Deus, meus irmãos e irmãs, nós estamos aí há 28 anos, meus irmãos, na misericórdia de Deus, né? Em oração, pedindo para que Deus, primeiramente, irmãos, é que nem eu sempre digo para o meu filho, eu digo para o meu filho, falei, filho, o Pai, ele luta pela salvação todos os dias. Porque, meus irmãos e irmãs, nós temos que pedir a misericórdia de Deus pela nossa vida, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida todos os dias. Porque, meus irmãos e irmãs, de que adianta, como o próprio Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada adianta, meu irmão, minha irmã. Porque desse mundo aqui, meus irmãos, o próprio Jó, quando ele estava passando ali o seu momento de dor, o seu momento de provação, veja, meus irmãos e irmãs,
o quanto Jó sofreu, né? Mas naquele momento, irmãos, que ele se encontrava ali, aonde a palavra de Deus diz que ele saiu uma lepra no seu corpo, e ele coçava, meus irmãos, né? Ele coçava, e ele já tinha perdido todos os seus filhos, ele tinha perdido todos os seus bens materiais. A única coisa que restou na vida de Jó, meu irmão, é que quando ele falava com Deus, ele via, ele sentia que ele não estava sozinho. E chegou um momento onde a sua própria companheira, sua esposa, o disse: amaldiçoe-se teu Deus e morre, porque olha o que ele permitiu acontecer, de você perder todos os seus bens, todos os seus filhos. Mas ele, meus irmãos e irmãs, disse assim: mulher, você fala como uma doida. Se Deus, o mesmo Deus que deu, foi o mesmo Deus que tirou. Quando eu vim a esse mundo, eu não vim sem roupa. O dia que eu partir desse mundo, também não vou levar nada. Bendito seja o nome do Senhor. Então, veja, meus irmãos e irmãs, que em meio à dor, em meio à prova, em meio às afrontas, em meio às dificuldades, né, tudo que o diabo queria, meus irmãos e irmãs, tirar da boca de Jó, era uma palavra de derrota, era uma palavra de murmuração. Então, meu irmão, minha irmã, Deus me trouxe aqui para dizer para você, não sei qual seja o tipo de levante que tem acontecido contra a sua vida, Deus o sabe, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo nesse momento que Ele estando conosco, nós somos a maioria. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, que ninguém é santo 100%. Ninguém é perfeito 100%. Não aceita, meu irmão, minha irmã, crítica que tira você da presença de Deus. Não. Às vezes, irmãos e irmãs, quando nós somos afrontados, criticados, aí sim, meus irmãos, que nós temos que se achegar mais perto de Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, tem um dizer, né, que a árvore que não dá fruto, irmãos, ninguém quer nem mexer com ela. Então, meus irmãos e irmãs, é sinal que você tem dado fruto, você está dando fruto. Então, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha te abençoar, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha te abençoar, meu irmão, cada dia mais, em nome de Jesus. Eu quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que tudo, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que há um tempo determinado por Deus em cima dessa terra. Há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de colher. Então, meu irmão, minha irmã, quem sabe o que está plantando, não tem medo da colheita, meus irmãos. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você para estar na casa de Deus, você tem encarado com lágrima, né? Quem sabe, meu irmão, minha irmã, eu sei muito bem, né, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, o fato de nós sermos um cristão, de nós pronunciar como servo de Deus, é como o próprio Senhor Jesus disse, que aquele que fielmente, irmão, segue a Ele, é deixado por muitos. Só que, meus irmãos e irmãs, de que adianta, meu irmão, minha irmã, você ter número ao derredor e saber que aquele número só quer ver o teu fracasso? Amém? É muito triste, meus irmãos e irmãs, quando nós estamos cercados só de números de acusadores, número de murmuradores, número de blasfemos, né, irmãos? Isso não edifica a nossa vida em nada, meus irmãos. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, vale a pena, meus irmãos e irmãs, nós temos Deus como base forte na nossa vida, porque Deus é Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é Deus dono do ouro e dono da prata. Agora, muitas vezes, irmãos, quando nós insistimos, quando nós queremos ter número ao nosso derredor, então, meus irmãos, aqueles números acabam, meus irmãos e irmãs, nós destruindo, nós matando. Então, meus irmãos, seja livre de número e receba a presença real.